Visão para a formação de rede. Boa noite, amigos da sua RCT TV, canal 23 da TVN. Boa noite a você também que nos acompanha via internet pelo www.rederct.com.br. E boa noite também, por que não, a quem nos acompanha via gravação no YouTube. O programa estará disponibilizado no ar logo após o encerramento. Aqui, quarta-feira, recebendo o convidado, já que você está acostumado a ver todas as quartas na sua RCT TV, professor da UBRA, Jober Teixeira Júnior. Boa noite, professor. Boa noite, Moreno. Mais uma vez estaremos junto com você, que nos prestigia e participa depois no Facebook, dando e prestando a sua colaboração através dos comentários. É isso que nós queremos. Estamos bombando aqui em Canoas, viu? É verdade, Jober Teixeira Júnior. Bom, falar em bombando, né? Quem não está bombando muito são os times aqui da cidade, né? O Estância é uma incógnita, o Canoas indo mal no acesso, mas a informação de hoje à tarde é que o Estância Velha está negociando com um centroavante argentino, o Daniel Cigonha, 32 anos, com passagens por clubes como o Atlético Rafaela, Tajeres de Córdoba e o Quilmes, né? Da cidade lá, que é a cidade da cerveja. Como é que tu vê, Jober Teixeira Júnior, a possibilidade de um jogador argentino experiente reforçar o Estância numa competição que é para jovens, né, sub-23? Nós sabemos que no futebol a questão da experiência sempre se apresenta de uma forma importante para dar uma qualidade maior àqueles que estão começando dentro da profissão. Futebol é um esporte que requer um tanto quanto de maturidade, e a vivência daqueles que já participaram com maior intensidade, e diga-se de passagem, Moreno, os jogadores da Bacia do Prata, Argentina e Uruguai, têm uma característica diferente e que às vezes se assemelha até um pouco quanto a característica do jogador gaúcho. Esta pegada, esta garra, isto pode realmente dar uma qualidade maior ao grupo, porque ter um jogador mais experiente dentro da composição em campo, muitas vezes faz uma grande diferença, sim. E o Estância Velha, que amanhã, né, vai realizar o seu último jogo-treino antes da estreia de domingo. A estreia do Estância será em Encantado contra o Sapucaense. Antes, amanhã, às 15 horas, vai enfrentar o time universitário da UBRA. Time da UBRA, treinado pelo Jardel Machado, que tem sido aí a base, né, o teste de muitas equipes que vão disputar tanto a divisão de acesso como a terceirona gaúcha. Jober, tu que acompanha de perto esse time do Jardel, o que tu tem para nos dizer desse time? O pessoal agora já está mais, depois dessas férias, né? Já está se entrosando mais, já vai oferecer uma boa resistência ao Estância? Eu acredito que sim, até porque a bagagem desses meninos que compõem o nosso grupo universitário é uma bagagem importante e trazem do ano passado um conhecimento que não se despreza. É bom nós lembrarmos sempre que estamos diante de uma equipe universitária e que tem treinamentos muito reduzidos em relação a qualquer equipe que pretende participar de uma competição a nível de federação, como são essas equipes aqui de Canoas que vão estar representando o município. Mas mesmo assim, pela bagagem, mais uma vez, e aí eu retorno àquela expressão anterior do jogador argentino, essa vivência toda faz com que o grupo se qualifique. É aquela história, Moreno, de saber andar de bicicleta. Você aprende e pode passar 20 anos, não tem a mesma destreza, mas desaprender de andar de bicicleta jamais. Então, eu penso que vai ser um jogo teste importante. Amanhã o Jardel já está confirmando a participação da UBRA com esses garotos do Estância e vai dar certamente um brilho muito especial para essa meninada que vai representar Canoas, até porque a presença do Jardel, que foi um grande jogador profissional de futebol, campeão gaúcho pelo Juventude, sempre traz e faz com que haja, na cabeça daqueles que estão começando, um grande exemplo de vida e de participação esportiva. Estância Velha aí se prepara para a terceirona e vai estrear, né, em casa, né? Vamos usar as aspas bem grandes, porque vai jogar em Encantado, muito longe aqui de Canoas.
Surgiu a especulação de que o jogo pudesse acontecer em Sapucaia do Sul, a inversão de mando, o que seria bom para as duas equipes, né? Já que as duas não teriam de viajar tanto. Jober Teixeira, como é que tu vê essa situação dos dois clubes de Canoas jogando longe do seu torcedor? Eu vejo sempre de uma forma um tanto quanto desairosa, porque se o futebol é participação do jogador, é doação do jogador em campo, não é menos verdade que a presença do torcedor, dos familiares, impulsiona, dá um espírito diferente para o jogador, incentiva, cria ânimo, isso tudo é fundamental no futebol. Nós sabemos que as questões emocionais são fundamentais para esporte, principalmente coletivo de competição. Estar jogando longe dos seus domínios, longe dos seus familiares, dos seus torcedores, se nós pudermos dizer assim, da equipe do Estância, embora não seja um número considerável, mas os familiares certamente estariam presentes. Olha, eu vejo a coisa um tanto quanto complicada e desgastante, porque a recém estará começando a competição. Você imagina lá, quando chegarmos na metade da competição, essas viagens constantes, porque serão viagens eternas, quando não contra o adversário, nos domínios do adversário, nos seus domínios, que fica na cidade de Encantado. Não me parece que tenha sido uma atitude das melhores, mas eu continuo dizendo o que falei na quarta passada. Eu não sei quais as razões que levaram a equipe do Estância a buscar somente na cidade de Encantado a solução desse problema. Bastante longe, né? A gente aí especulou diversos lugares próximos a Canoas, mas nenhum acabou sendo contemplado. Falar em Canoas, né? O Canoas Esporte Clube segue treinando, visando a partida de domingo, 16 horas, contra o Glória de Vacaria no estádio Sadi Schmidt, em Campo Bom. A equipe que já está eliminada do primeiro turno, com 0 ponto, mas ocupa a 7ª colocação, não é o Lanterna o Canoas. Tem um time pior que o Canoas na competição, que é o Rio Pardense. E o time busca acumular pontos, para que no retorno possa alcançar os tão sonhados 14 pontos da classificação geral, que, conforme o técnico Marcelo Estigarribia, seriam suficientes para que o time escapasse do rebaixamento. Jober Teixeira, como é que tu vê essa mudança de técnico e, vamos dizer assim, uma mudança no grupo do Canoas, já que 10 jogadores foram contratados? Primeiro, eu quero dizer que motivação é um elemento fundamental para todo o trabalho em grupo. Sem motivação, não conseguimos chegar a lugar algum. Agora, trocar simplesmente e trazer 10 novos jogadores pode ser uma alternativa? Olha, fica um ponto de interrogação. Poderá ser uma alternativa. Eu não acredito que seja uma alternativa totalmente viável, porque se fosse assim, todas as equipes que estão muito mal dentro da competição fariam exatamente, teriam esse procedimento. Me parece uma alternativa de solução do problema. Será a melhor alternativa? Estamos falando de esporte de conjunto. As pessoas têm que se conhecer entre si. Futebol não é feito simplesmente de pessoas que compõem um grupo que nada tem a ver uma com as outras. Tem que existir entrosamento, sincronia, e isso demanda de treinamento, demanda de tempo. Embora se saiba, Moreno, que vai existir um hiato aí de uns 15 dias para o início da segunda fase. Me parece ser um tempo ainda exíguo para se formar um grupo que tenha condições de, depois de tantas derrotas, de um alto astral tão baixo na primeira fase, conseguir reverter todo esse quadro para chegar aos tão sonhados 14 pontos. Mas eu não estou dizendo com isso que não poderá vir a acontecer. Me parece um tanto quanto muito difícil. Eu acredito que a vitória contra o Glória de Vacaria seria essencial para ir para essa parada dos 15 dias, como tu citaste, com alguma motivação, né? O pessoal que chegou agora já sair vencendo uma partida, trabalhar aí 15 dias pensando, poxa, a gente pode ganhar, a gente chegou agora, o técnico chegou agora, viemos de uma vitória, talvez seria um fator importante emocionalmente aí para o Canoas. Canoas que estreou hoje no estadual de juniores e acabou perdendo para o Veranópolis, fora de casa, por 3-1. O time da Serra Gaúcha iniciou a partida ganhando já no primeiro tempo. Na segunda etapa fez o segundo gol logo no início do segundo tempo. Fez o terceiro gol num pênalti. E aí no fim o Canoas foi lá e descontou. Tentou pressionar no fim, mas não conseguiu mais descontar o placar. Canoas, o sub-20,
que incrivelmente, Gilberto, conseguiu o Centro Olímpico para realizar seus jogos como mandante no estadual sub-20. Vai jogar no Centro Olímpico, fez um acordo com a prefeitura. No entanto, como o campo ainda está um pouco esburacado, o clube acabou aceitando a proposta do Aimoré de São Leopoldo de, nessa segunda rodada, sábado, 15h30, jogar com mando invertido. O Canoas seria mandante, vai mandar seu jogo no estádio do inimigo, do Aimoré, o Cristo Rei. Então, o Canoas jogando aí as 2 primeiras rodadas fora de casa. Depois, na quarta-feira, jogará sim no Centro Olímpico contra a equipe do Brasil de Pelotas. Depois do intervalo, a gente vai falar aqui de dupla Grenal, Gauchão e Libertadores da América. A gente se vê. Essa é a RCT, Rede Comunidade de Televisão. Um canal com conceito moderno, trazendo o melhor das séries de sucesso em todo o mundo e notícias da nossa gente. Um enfoque sério e imparcial. Telejornalismo regional, com as notícias das cidades de abrangência da RCT. Os seriados que fizeram e fazem sucesso e que conquistaram uma legião de fãs em todo o mundo. Um dos seriados de maior audiência em todo o mundo, Smallville. Eles são divertidos e topam qualquer coisa. 2.5 Men. Ei, tá fazendo o quê? Tentando achar uma conexão plausível entre meus jingles e a Revolução Industrial. Emoção em Família, em 2 séries de grande sucesso. As Aventuras da Família Walton. Você pode ir buscar. Eu vou com eles para casa. E o Dia a Dia da Família Ingalls, em um dos seriados mais profundos de todos os tempos. Os Pioneiros. Os Patrulheiros da Califórnia em Grandes Aventuras. Shields. O que aconteceu? Sei lá, num minuto eu estava assim pertinho de botar as mãos em cima dele, aí puf! Eles são um esquadrão de elite e não levam desaforo para casa. Esquadrão Classe A. Don't matter. I'll walk before I fly. Hannibal, look. Os mistérios deste e de outros mundos investigados por 2 agentes do FBI. Arquivo X. Esta não é uma de suas teorias de arquivo X, é? Ele encontra saída para todas as situações de perigo. MacGyver. Por quê? Bom, acho que eu sempre fui muito supersticioso. Os melhores seriados de todos os tempos estão aqui na RCT. Um canal feito para você. Aqui você se vê na TV. Voltamos então com o Esporte na TV, programa que tem apoio da Coca Esportes, assessoria em comunicação, www.coca.com.br, 1K no início, 2Ks no meio. Falando agora de Campeonato Gaúcho, né? O Internacional se prepara para enfrentar o Cruzeirinho no estádio Beira-Rio no próximo sábado, e o time terá a volta do D'Alessandro. Isso se o julgamento de amanhã não indicar que o Passo Fundo seja o adversário do Inter, né? Tem toda essa questão jurídica ainda, que muita água aí deve rolar nesse gauchão. Jober, como é que tu vê, primeiro, a situação do Internacional, né? Tu vê algum perigo do Inter? Te faço 2 perguntas. Tu vê algum perigo do Inter ser eliminado pelo Cruzeiro? E outra, como é que tu vê essa questão aí, essa confusão jurídica do gauchão? Bom, quanto à questão de eliminação, ficou famosa a célebre frase do Dino Sani, né? Que futebol é uma caixinha de surpresa, que se ganha, se perde e se empata. Bom, o óbvio ululante, mas não podemos deixar de dizer que é o óbvio existente, né? Tudo pode acontecer em futebol. Quais são as tendências? O Internacional não vai mais comparecer em campo com aquela chamada equipe reserva.
Certamente o Abel vai colocar o que tem de melhor a equipe internacional em busca, sim, do título do Campeonato Gaúcho. O Campeonato Gaúcho não vale nada no início da competição, porque quando chega nessa fase, a dupla Grenal se esmera ao máximo em busca da conquista do título. Por quê? Porque este título vale uma questão de honra para nós gaúchos. Aí vem a gozação, vem tudo aquilo que a gente já conhece de rivalidade que no Rio Grande do Sul existe em função da dupla Grenal. Então, perder o jogo é uma possibilidade. Bom, as possibilidades de que isso aconteça, eu diria que estaria assim no 0,001% dos acontecimentos contra a equipe do Cruzeiro ou contra a equipe do Passo Fundo. Mas, como o futebol é jogado em 90 minutos e muitas vezes as oportunidades não são convertidas, pode terminar em penalidades máximas. E aí as coisas muitas vezes se complicam porque nem sempre aquele que foi melhor termina vencendo o jogo. Eu não acredito numa derrota do Internacional, como não acredito numa derrota do Grêmio. Pode tudo acontecer, mas eu particularmente não acredito. Na questão que diz respeito a quem vai jogar com o Internacional, me parece que a organização da competição tem que repensar de uma maneira diferente para o próximo ano. O julgamento dessas questões tem que se dar numa velocidade muito maior. O campeonato tem uma vida efêmera de 2 meses e meio, 3 meses no máximo. As coisas não podem se alastrar muito, sob pena de nós termos uma situação totalmente esdrúxula, como essa que vai acontecer amanhã. Imagine, o Passo Fundo, se porventura conseguir reverter esse quadro, o qual eu não acredito, mas se reverter, tem quanto? 24 horas para colocar o time em campo. Embora, por questões de precaução, a equipe passofundense já passou a semana toda trabalhando, pensando que poderá reverter o quadro e estará pronta para enfrentar o Internacional no Beira-Rio. Eu não acredito numa reversão dessas atitudes que foram tomadas pelo tribunal. Não acredito, mas, bom, tudo é possível. Oxalá não tenhamos de novo uma virada de tapete, né, para que as coisas aconteçam. Então me parece que Cruzeiro é o adversário internacional e mais uma vez o grande clássico, Moreno, o famoso Intercruz, que já fez parte, assim como o Grecruz, dos campeonatos gaúchos dos anos 60 e 70, onde grandes jogadores do Cruzeiro se revelaram para a dupla Grenal. O Cruzeiro fez uma campanha razoável, né, no primeiro turno da competição. Teve aí, vamos dizer, deu uma bobeada, né, acabou cedendo um empate para o São Luís na última rodada, que ocasionou toda essa polêmica. Se o Cruzeiro vencesse aquela partida, o Passo Fundo, mesmo revertendo os pontos, não seria rebaixado, mas também não se classificaria, né? Então o Cruzeiro aí colaborou, vamos dizer assim, para essa indefinição. Indefinição também quanto ao local do jogo, já que amanhã ocorre uma vistoria no Beira-Rio, mais uma, né? Você não deve aguentar mais ouvir essa palavra, mas o Corpo de Bombeiros dirá se o estádio tem condições ou não e para quantos torcedores será a partida. Quantos torcedores do Inter poderão adquirir ingresso para a partida contra o Cruzeiro, marcada para este sábado. E o Grêmio, né? O Grêmio está na Libertadores e joga hoje à noite, às 22 horas, o jogo da TV contra o News Old Boys, lá em Rosário. E parece, Gilberto Teixeira, que o técnico Anderson Moreira vai optar pelo Dudu no lugar do Zé Roberto. Como é que tu vê essa alternativa, né? Dudu e não o Alan Ruiz. Lembra que na quarta-feira passada nós conversávamos sobre ou Dudu ou Alan Ruiz e falávamos sobre a nossa visão de colocar o Dudu pela agressividade, pela qualidade, pela aceleração da bola que o Dudu traz. O jogo com o Dudu é diferente, a proposta do Grêmio é diferente. Agora, o Anderson Moreira pensa exatamente assim, colocar o Dudu, ao menos a grande tendência que está existindo é nesse sentido, colocar o Dudu para acelerar o jogo e tentar buscar o resultado positivo. Porque caso contrário, se esse resultado lá for negativo, vai embolar a classificação. E aí tu sabes, pelo jogo de ontem que apresentou a equipe do Nacional da Colômbia, né, mostrou que a qualidade dessa equipe que depois vai enfrentar o Grêmio e lá na altitude as coisas se complicam,
poderá trazer consequências um tanto quanto sérias para o Grêmio. Uma vitória hoje da equipe tricolor gaúcha deixaria a situação do Grêmio muito tranquila, com uma certa gordura, digamos assim, para enfrentar os problemas futuros. Agora, jogar na Argentina, com o calor argentino em cima dos jogadores gaúchos, não vai ser nada fácil. Até porque já houve, Moreno, um clima hostil aqui em Porto Alegre, de alguns torcedores do Grêmio com torcedores do New Old Boys. E isto certamente vai se refletir hoje à noite de uma forma negativa para as torcidas, a torcida do Grêmio que vai estar lá presente. É bastante complicado essa partida que inicia às 22 horas. O técnico Anderson Moreira, então, optando pelo contra-ataque, né? O Dudu, jogador de mais velocidade, para sair rápido para o contra-ataque, e não Alan Ruiz, um jogador que segura a bola no meio de campo. Ontem foi a vez do Botafogo jogar pela Libertadores e conseguiu uma vitória magra sobre o time do Independente Del Valle. Tu chegou a acompanhar os lances ou essa partida, Jober? Não acompanhei, ouvi só simplesmente a entrevista do treinador antes do jogo e depois tive uma outra atividade. O Botafogo joga, na verdade, das tradições. Tu citas a vitória magra, mas, Moreno, a gente sabe que o futebol, muitas vezes o 1-0, diante daquilo que o adversário oferece de proposta de jogo para não deixar tu concluir ou não te movimentar tanto quanto tu gostaria para buscar o gol com maior facilidade, às vezes é um resultado até não magro, mas muito gordo, né? Por quê? Bom, porque a vitória, independente de ser na tua casa, é a vitória que te encaminha. Eu sou muito cético em acreditar naquela frase que virou um chavão do futebol brasileiro, que vamos fazer a lição de casa. Ora, se todos fizerem a lição de casa, o campeonato termina empatado com uma série de equipes. Então não existe essa história da lição de casa. A obrigação em casa aumenta no sentido de que nos teus domínios, com a tua torcida, o teu emocional fica um tanto quanto mais relaxado. Agora, garantia, não existe em esporte garantia. Competição é competição. Não tem casa e não tem fora de casa. Tem vontade de vencer e a receber a oportunidade e aproveitar essa oportunidade recebida. Ora, tu tem 10 oportunidades e rejeita as 10, o outro tem uma e faz aquela uma, 100% de aproveitamento para ele. Mas eu tive 10 e tu tivesse uma. Sim, mas tu foste com 10 inoperante e eu com uma consegui realizar aquilo que era o objetivo. E agora há pouco, Jober, 19h45, iniciaram 2 partidas pela Libertadores. O Atlético Mineiro recebendo o Nacional do Paraguai e o Peñarol do Uruguai, que faz uma campanha pífia, recebendo o Arsenal da Argentina. Às 22 horas, além de Grêmio e News Old Boys, o Bolívar recebe o Flamengo lá na altitude de La Paz, jogo complicadíssimo para o Flamengo, e o León do México, nesse mesmo grupo, recebe o Emelec do Equador. E falando ainda de futebol internacional, né, hoje se definiram os 2 últimos classificados às quartas de final da Liga dos Campeões da UEFA. A equipe do Manchester United recebeu o Olympiacos da Grécia, havia perdido lá na Grécia por 2-0, no jogo de volta fez 3-0. E o Schalke 04, o Borussia Dortmund recebeu o Zenit da Rússia, do brasileiro Hulk, e perdeu em casa por 2-1. Mas como havia feito 4-2 lá na Rússia, acabou também se classificando. Então agora eles aguardam um sorteio, porque lá é assim, né? Todas as fases são sorteadas. E os classificados, além de Manchester e Borussia Dortmund, são Bayern de Munique, Atlético de Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain, Real Madrid e Chelsea da Inglaterra. Alguma aposta, Jober? Olha, eu vou te dizer que eu ainda continuo com o Bayern de Munique, mas mais importante do que aquilo que eu continue pensando é dizer o seguinte: vejo só a qualidade do campeonato europeu, né? Independente de nós sabermos, é claro, que ali grandes equipes com um poder de fogo financeiro e econômico muito forte e tem como trazer jogadores, os melhores do mundo, na verdade, estão hoje fazendo parte dessa competição, mas equipes extremamente organizadas, dando um banho de organização, futebol empresa sim, muito bem estruturado,
Chega de aventura. Nós continuamos fazendo futebol aventura, Moreno. Vamos lá que dá tudo certo. Vamos montar o grupo e vamos participar da competição. Não é assim que funciona. Ou tu tem a estrutura montada. Futebol é um esporte caríssimo. Nós comentávamos isso antes. Futebol é um esporte, não o futebol. Qualquer modalidade esportiva é muito cara. Por quê? Porque nós vivemos um sistema capitalista. Tu tem que ter a organização do teu grupo, tu tem que ter todo um grupo multidisciplinar trabalhando e dando suporte por trás. É isto que nós temos que aprender com os europeus. Por isso que o campeonato europeu continua a cada ano se tornando um campeonato interessante e sendo televisionado para o mundo inteiro. Quem não quer ver grandes partidas? Tu assiste um jogo, Moreno, do campeonato europeu com bolas de lançamento de 30, 40 metros com precisão e depois assiste um jogo do campeonato brasileiro, já não quero nem o campeonato gaúcho, brasileiro, aquela monotonia, um festival de erros da técnica, a técnica que não foi apurada nunca, que trabalho foi realizado naqueles jogadores, é o ponto de interrogação que fica. Está na hora de repensarmos algumas questões do nosso futebol. E essas 8 equipes aqui que eu citei antes, todas com plenas condições de levar o título, né? Ninguém aqui seria azarão. Talvez o Manchester United, que vive uma fase bastante ruim no campeonato inglês, no entanto, já se davam, né, como certa a classificação do Olympiacos, e o Manchester, ao natural, fez 3-0, 3 gols do Ruud van Nistelrooy, centroavante holandês, que certamente estará aqui na Copa do Brasil. E agora, né, para encerrar o programa, o Jobert vai falar para a gente de um projeto, né, que a Universidade Luterana do Brasil vai realizar aí com os jovens da cidade. Como é que vai acontecer isso aí, Jobert? Bom, o Departamento de Ensino da UBRA, das escolas da rede da UBRA, houve por bem criar um projeto lá na universidade que vai contemplar as crianças a partir da 6ª série do ensino fundamental para participar todas as tardes, de segunda a sexta-feira, de várias modalidades esportivas. É um projeto pago, mas com uma importância muito irrisória, onde os pais poderão escolher quantas horas e quantos dias por semana os seus filhos poderão estar lá participando. Nós pensamos que esta atividade, que é uma atividade extra classe, no turno inverso, vai contemplar um número considerável de crianças, aproveitando a qualidade daquele espaço físico que está lá à disposição da comunidade canoense. Então, não perca essa oportunidade. Você que agora nos assiste nesse momento, procure entrar em contato com o Departamento de Ensino da Rede de Escolas da UBRA. Eu não trouxe aqui o telefone, mas pode ligar para o geral da UBRA, 3477-4000, e solicitar esse departamento, 3477-4000. Solicitar o departamento da rede de escolas da UBRA e inscrever o seu filho, conhecer o projeto, porque certamente vai contemplar, vai encher as tardes dessas crianças, desses jovens adolescentes e dar um trabalho de qualidade dentro da universidade. Mostrar o quanto é possível e o quanto está associada a vida do estudante do ensino fundamental, do ensino médio, com o ensino superior, ali onde seu filho poderá dar continuidade nos seus estudos e, quem sabe, se transformar num profissional de nível superior dentro da Universidade Luterana do Brasil. Pode procurar o colega professor Alexandre Bauer, que é um dos responsáveis pelo projeto. Então, fica aqui esse convite para você que nos ouve nesse momento, não só da cidade de Canoas, como das cidades circunvizinhas, né? Esteio, Sapucaia, São Leopoldo, que queiram fazer parte do projeto. Tem vários horários e de segunda a sexta-feira, em espaço coberto, independente do mau tempo, você vai poder participar, ter a possibilidade de levar seu filho e participar de um ambiente saudável, um ambiente gostoso e que vai dar realmente qualidade de vida a ele. Tá aí a dica do professor Jobert Teixeira Júnior, a quem eu agradeço por mais uma participação aqui no Esporte na TV. Muito obrigado, Jobert. Eu que agradeço mais uma vez estar com você, Moreno, e aos nossos telespectadores que certamente nos prestigiam nesse horário nobríssimo da televisão brasileira. Aqueles que não querem sempre as mesmas coisas têm uma grande opção, nos assistir todas a semana nesse horário de 20 às 20h30. Perfeito, Jobert. Na próxima quarta-feira ele retorna aqui ao Esporte na TV. Eu volto amanhã no mesmo horário, 20 horas, com o jornalista Luciano Gasparini projetando o final de semana do esporte canoense
e região metropolitana. Uma boa noite a todos e até amanhã. Essa é a RCT, Rede Comunidade de Televisão.